Com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os os telespectadoras e telespectadores que neste momento estão em sintonia pela TV, diretamente, TV Primer TV São José, com a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Algumas pessoas me perguntaram por que eu falo na introdução também, Senhor dos Passos e do Cristo ressuscitado. E tem uma logicidade nesse sentido. O Senhor dos Passos, porque Ele passou pelos sofrimentos na sua vida e a própria morte. E aqui, colocando também Senhor dos Passos, com isso aqui, a gente quer refletir e dizer que a nossa vida não é tudo um firmamento azul, como está sendo hoje aqui no firmamento azul de Florianópolis, mas que a vida do ser humano é também cheia e pode acontecer de sofrimentos, de mortes, de problemas, de situações difíceis, situações menos boas, mas do Cristo ressuscitado, para dizer que aquele que passou pelos sofrimentos no alto da cruz, a própria morte, como ele mesmo vinha dizendo sempre na sua orientação, na sua pregação, na sua mensagem, passarei por todos estes sofrimentos, inclusive a própria morte, pela sepultura, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ou seja, que a nossa vida também tem momentos de alegria, momentos de ressurreição, momentos em que tudo decorre bem na nossa vida. E por que Deus permite os sofrimentos e a própria morte? Para dizer para todos e cada um de nós que a nossa vida não é para esta existência, mas sim para a eternidade. Que nós passaremos por sofrimentos. Umas pessoas sofrem mais, outras menos. Então, e às 0 horas de domingo, agora que passou, dia 30, o término do dia 30, meia-noite, com início do dia 1º, nós então celebramos os 6 meses da metade do ano 2024 e iniciamos ontem, às 0 horas da manhã, uma nova etapa, os 6 meses do segundo semestre, por assim dizer, do ano 2024. Então, a metade do ano, então nós iniciamos. E que devemos, então, agradecer a vida, a saúde, todos os bens que Deus nos foi concedendo e nos concedeu no decorrer desses 6 meses. Sem dúvida nenhuma, foram momentos de tristeza e de alegria. Talvez para muitas famílias, e mesmo para o estado do Rio Grande do Sul, onde uns 452 ou 53, se bem me lembro, de municípios
foram atingidos por essa catástrofe, por essas inundações, por essas mortes. Ainda a gente acompanha um pouco, ainda ontem eu escutei que umas 6 ou 7 mil famílias, ainda depois de 2 meses das inundações, ainda tem famílias que não têm a sua casa e que estão morando em situações precárias na casa de parentes, ou de pensões, ou hotéis, enfim, não é fácil. Escutava eu uma pessoa que dizia: pois é, a gente durante 30 e tantos anos lutou, se esforçou, e teve a sua casa toda mobiliada, tal, e a água correnteza levou tudo, e estamos completamente sem local para residir. Então, e também não somente o Rio Grande do Sul, essas inundações, as enchentes, atingiram também muitos municípios de Santa Catarina e também, no decorrer dos anos e meses, tantos outros estados da nossa pátria. Então, nós passamos por diversas situações, por sofrimentos próprios ou de familiares. Isso, em parte, é mostrar para todos nós a fragilidade do ser humano, de que nós não fomos criados para esta vida. Aliás, pelo que se sabe, nessas inundações no Rio Grande do Sul, quanto me consta, mais de 50 pessoas que partiram desta vida para a eternidade. E lá dezenas que desaparecidas, que foram levadas pela correnteza da água e foram pelo mar afora. Então, é a nossa situação. Aliás, nós devemos sempre nos lembrar aquilo que está bem claro na palavra de Deus, onde Cristo Jesus nos previne, dizendo: estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora de vossa partida dessa vida para a eternidade. Ainda hoje no jornal ND, Notícias Diárias, eu li a notícia do passamento desta vida para a eternidade, um vereador, Gabriel, que há 21 dias, com 39 anos, quanto me consta, foi internado no hospital e, apesar de toda a atenção, todos os cuidados dos médicos, dos enfermeiras, enfim, do corpo clínico e de enfermagem, tudo fizeram, mas sabemos que a vida está nas mãos de Deus, sem dúvida nenhuma. E partiu desta vida para a eternidade alguém cheio de vida, alguém que tinha um futuro maravilhoso, podemos dizer, para frente, sem dúvida nenhuma, como vereador, trabalhando com muita honestidade, mas as pessoas, nós propomos a nossa vida, mas Deus é que vai nos teleguiando, nos orientando. Sempre devemos nos lembrar que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, mesmo nos contratempos, devemos sempre colocar a nossa vida sob o olhar e sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. Então, mesmo que passamos por tantos problemas, por situações difíceis,
Refiro-me especialmente às pessoas que passaram por situações menos boas, menos agradáveis, mas também tiveram seus momentos de alegria, sem dúvida nenhuma. Mas o importante é não se deixar arrastar, veja bem, arrastar pelo desânimo, e sim enfrentar a vida como já aconteceu com milhares e milhares de pessoas, e colocar a sua confiança em Deus, no Filho de Deus, Cristo Jesus. Aliás, Cristo Jesus disse, nós lemos claramente em São João, capítulo 16, versículo 33, veja bem, você pode abrir a sua Bíblia Sagrada em São João. Olha, já abri, interessante, parece que meu anjo da guarda me ajuda a abrir a Bíblia e logo encontrar. Capítulo 16, versículo 33. Veja bem o que nós vamos encontrar aqui. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições, tereis tristezas, está bem claro aqui. Coragem, eu venci o mundo, está bem claro. Então, Cristo Jesus animando a tantas pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, ainda faz o quê? 1 semana e meia, 2 semanas, alguém, a minha sobrinha, que reside lá em Rio do Sul, doutora Edileuza, dizia: tio, nem parece que aqui em Rio do Sul deu essa inundação. Isso depende muito das autoridades da cidade, do município, mas também do povo, de querer reconstituir a cidade novamente. Então, também, em municípios menores ou maiores, depende muito do ânimo das pessoas e numa colaboração, numa integração. E muitas vezes vêm parentes, vêm amigos que vêm colaborar também para ajudar essas pessoas na limpeza da cidade, na limpeza da casa, enfim, isso é bonito, essa fraternidade. Então, nós lemos em São João capítulo 16, versículo 33, coragem, eu venci o mundo. Olhemos com coragem para o futuro e demos a nossa colaboração, e Cristo Jesus ao nosso lado, sairemos sem dúvida nenhuma vitoriosos. E agora, rezando, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine a todos e a cada um de nós, para seguirmos sempre pelo caminho do bem. E também esses problemas de todos, de inundações, de tempestades, enfim, de tudo o que acontece, já muitos sabem muito bem que às vezes são chamadas da parte de Deus para nos chamar a atenção de que a pessoa deve olhar para frente, mas sempre também voltar-se para Deus. E aqui o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, vai nos iluminar para que nós, nesta metade do ano 24, possamos viver seguindo a vontade de Deus. E também lemos em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que sempre devemos procurar viver
com a cabeça, num bom raciocínio. E está aqui bem claro, em Gálatas capítulo 6, que as pessoas sempre devem se lembrar que nós precisamos sempre das luzes do alto. E é o Espírito Santo que vai nos iluminando em nossa vida. E jamais devemos fazer o quê? Veja bem, nunca devemos brincar com Deus, brincar com Cristo Jesus. Ou seja, como faz em Gálatas capítulo 6, vejam bem, versículo 7, com Deus não se brinca, está bem claro. E não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo ele colherá. E aqui eu conheci uma pessoa, não sei se Florianópolis, não vou dizer qual é o município, ou se é longe daqui, mas eu conheci uma pessoa muito inteligente, mas se julgava no seu orgulho. E, aliás, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, pode abrir a sua Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde Deus diz, Deus rejeita, Deus não gosta, Deus não aceita os orgulhosos. Mas essa pessoa a qual eu me referia, muito inteligente, sim, mas ele pensava que ele dominava todas as capacidades com a sua inteligência e alto funcionário de uma grande empresa, professor e tal, mas ele zombava das mensagens da Sagrada Escritura, zombava, brincava das palavras de Cristo Jesus. Colegas e amigos dele diziam, você não deve zombar de Deus. Ele dizia, não sei o quê, aquele orgulho, toda pessoa orgulhosa é rejeitada por Deus e também rejeitada pelos seres humanos. E ele continuava, o que está acontecendo? Já há 2, 3 ou 4 anos, ele começou pouco a pouco, na sua memória, esquecendo e tal. E hoje, quem é ele? É um bobalhão, é um cara que é completamente esquecido. Alguns dizem, Padre Pedro, será que aquele senhor orgulhoso, Deus não colocou ele agora de escanteio para ele ver que ele não deveria deixar Deus de lado, que ele não devia se julgar tão importante na sua vida. Ele deveria reconhecer que de uma hora para outra ele poderia morrer, como aliás acontece com tantas pessoas maravilhosas, mas a vida está nas mãos de Deus. E então, hoje ele está sendo simplesmente marginalizado, trazendo problema sério para as famílias. E por quê? Porque a família a cada passo tem que vigiá-lo, trancá-lo, deixá-lo dentro de casa. E quando ele dá um jeito de fugir, de sair de casa, e agora ele não sabe retornar. E agora tem que a polícia ser acionado para ver onde é que ele anda, e as famílias preocupadas. Vejam bem, o que é que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7?
Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Olha, por que fazer pouco de Deus? Como também existem pessoas assim, fazem pouco de Nossa Senhora ou de Cristo Jesus. Fazem pouco destas. Então, eu às vezes tenho perguntado, que mal fez Nossa Senhora para esta pessoa que fala mal de Nossa Senhora ou de Cristo Jesus? Se você não gosta de Nossa Senhora ou de Cristo Jesus, deixa, mas não os incomoda. Um dia, por acaso, eles fizeram mal para você falar mal? Ora essa, bem, mas deixa a ignorância das pessoas. E muitas vezes vem, por assim dizer, apaga, com essa pessoa que eu falei, muito inteligente, mas muito orgulhosa, e agora é como que uma pata cega, é como uma pessoa completamente deixada de lado, ninguém consegue dialogar nada com ele, porque é completamente esquecida. E quem era essa pessoa? Muito inteligente, mas muito orgulhosa. E ninguém gosta de uma pessoa orgulhosa, muito menos Cristo Jesus. Então, você poderá ler mesmo Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Mas vamos rezar pedindo as luzes do Divino Espírito Santo para não procedermos na nossa vida como esta pessoa bobalhona, desculpa essa palavra que eu uso, bobalhona, que pensava que ela era a pessoa e tal, e foi prevenida por próprios amigos. Oh, você não deve falar, fazer pouco das palavras de Cristo. Próprios amigos e parentes. Mas ele, não, deixa para lá, eu sei o que estou falando. E hoje? Hoje não fala nada com nada. Bem, mas deixemos para lá. Padre Pedro, por que você trouxe esse assunto? Porque aqui apareceu a ocasião e para prevenir. Se você não gosta de uma pessoa, por exemplo, deixe essa pessoa. Para que falar mal? Se você não gosta de Cristo Jesus, ou de Deus, ou de Nossa Senhora, ou de um santo, que outra pessoa tem uma grande devoção, deixa a pessoa ter a devoção para aquela santa, aquele santo, e você não se preocupe. Porque quantas vezes esse santo, essa santa, ou Nossa Senhora, nos livrou de certos perigos, de certas situações difíceis. Bem, mas aqui rezemos, ó vinde Espírito Santo, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador do eterno Pai excelso dom. Sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu. A bem falar nos ensinai, a nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repeli, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis.
Rendamos glória a Deus, o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Se temos a proteção do alto, tudo em nossa vida irá decorrendo do melhor modo possível, sem dúvida nenhuma. E lembremos-nos que neste final de semana a Igreja Católica celebrou a festividade de São Pedro e São Paulo, duas colunas mestras da Igreja Católica. São Pedro, o sucessor de Cristo Jesus, e especialmente também São Paulo, antes um grande perseguidor, enquanto não conhecia a Cristo Jesus, mas após o conhecimento, um grande anunciador da palavra de Deus. E os santos que celebramos hoje, os santos que podemos sempre que quisermos invocar: Otto de Bamberga, Monegondes, São Pedro de Luxemburgo, Bernardino Realino e Lidano. Hoje também é o dia da independência da Bahia e dia do bombeiro. Nossas saudações a todos os bombeiros, verdadeiros heróis que têm arriscado muitas vezes a própria vida para salvar outras pessoas, e então que reconheçamos todo esse trabalho maravilhoso. E que Deus dê o eterno descanso também a este nosso irmão na fé, que deixou o nosso convívio, Gabrielzinho, que por certo fez um grande bem para a nossa cidade, como vereador, como lutador, sempre fazendo bem. Saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde em favor de todas as pessoas, e que sempre precisamos das bênçãos de Deus e da proteção do alto, e a bênção igualmente da água, e tome com fé, e por certo ela lhe fará um grande bem. E voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h, levando a todos mensagem, alguns avisos, algumas comunicações.